Estalo d'Arte de hoje abre passagem para a música popular brasileira, que nos seus diversos acordes e timbres ecoam harmonias e arranjos de todos os cantos desse Brasil. E se precisamos buscar inspiração para dar conta da tamanha diversidade musical que vamos encontrar, o destino do programa de hoje é parada mais que obrigatória. Chegou a hora de viajar pelo Conservatório de MPB de Curitiba. Sim, para quem ainda não sabe, existe um espaço especialmente dedicado à prática, difusão e preservação da memória da música popular brasileira, a partir de cursos livres que formam e qualificam músicos, artistas e quem quer iniciar uma jornada pela rica identidade musical da MPB, um verdadeiro patrimônio da humanidade. E para que a nossa visita seja a melhor possível, nós teremos a companhia da Mari Lopes Franklin, que é coordenadora pedagógica do Conservatório. E também contaremos com a inestimável ajuda do João Egashira, diretor da Orquestra à Base de Corda, que é um dos grupos artísticos do CMPB. O Conservatório de Música Popular Brasileira foi inaugurado em 7 de outubro de 1993, em homenagem aos 80 anos do nascimento do poeta Vinícius de Moraes, e até hoje está localizado no antigo Sobrado dos Guimarães, construído no final do século XIX para ser a residência de Manuel Antônio Guimarães Neto, descendente de um dos maiores barões da erva mate do Brasil, o Visconde de Nácar. O casarão, que fica entre as ruas 13 de Maio e Mateus Leme, também foi utilizado para fins comerciais, chegou a abrigar uma tipografia e serviu até de hotel. Fato é que o Conservatório de MPB nasceu de uma inquietação muito interessante: a falta de escolas com uma trajetória exclusiva para a música popular. Muitos músicos, compositores e admiradores da MPB sentiam essa falta, e coube ao grande maestro Roberto Anhátali a concepção desse projeto inédito até então, tendo um papel único na geração da cena musical local e agora, com a pandemia, recebendo alunos de várias partes do Brasil e do mundo. Qual que é o papel assim do conservatório? Qual que é o papel que ele cumpre? Porque aqui em Curitiba nós temos uma oferta de escolas de música, de faculdades de ensino superior, inclusive, né? Mas nada que fosse tão ligado à música popular brasileira. E aí você mencionou o maestro Roberto Anhátali, que justamente tinha essa preocupação, porque havia formação erudita, mas no Brasil, de modo geral, você não tinha um padrão de formação para o artista popular, né? Então, o conservatório ele está num campo muito específico, numa raia, ele está nadando numa raia própria, né? Eu gostaria de saber de você, assim, que papel que é esse conservatório nesse sentido? O papel principal do conservatório realmente é esse de fomentador, né? Fomentar o estudo e a pesquisa da música brasileira, da música popular. O objetivo do ensino da música, da produção de eventos artísticos e pedagógicos, né, de criação de editais, de criação de grupos artísticos, mas com essa particularidade desses grupos, dessas atividades todas serem voltadas para a música brasileira. Hoje, o conservatório, que é mantido pelo Instituto Curitiba de Arte e Cultura, o ICAC, que executa as políticas públicas vindas da Fundação Cultural de Curitiba, oferta cursos regulares de instrumentos e canto, disciplinas teóricas, além de oficinas e workshops. Isso porque ainda não falamos dos grupos artísticos, como a Orquestra à Base de Corda, dirigida com muito carinho pelo João Egashira, e as práticas de conjunto, que no momento estão suspensas enquanto durar a pandemia. O conservatório, como ele trabalha com cursos livres, então ele abrange, ele não tem exigência de uma formação universitária, né? É diferente o ingresso, a forma de ingresso, a forma de seleção. Então nós temos várias modalidades de curso, né? Por exemplo, em instrumentos nós temos instrumentos de corda, vários, né? Porque inclusive o conservatório desde o início sempre teve essa coisa do choro,
né, da linguagem do choro muito presente. As rodas de choro começaram lá atrás também e continuam até hoje. Então a gente está fazendo também um trabalho de formação de plateia. Cada professor lá dentro ele tem que saber que ele vai ensinar o seu instrumento, mas com o repertório de música popular brasileira. Explica um pouco pra gente, João, a configuração da orquestra. Quais são os instrumentos, como é que é a composição dela, justamente para quem não conhece, para quem pode estar interessado, como se forma uma orquestra de cordas no Conservatório de MPB? Então a formação hoje da orquestra é violino, cavaquinho, bandolim, viola caipira, violão de 6 cordas, violão de 7, piano, contrabaixo e bateria e percussão. É uma formação que não é muito usual, não é uma formação, se você fala num quarteto de cordas, num quinteto de sopros, numa orquestra sinfônica, são formações que já têm tradição de muito tempo, então tem obras escritas especificamente para essas formações. O nosso trabalho acaba sendo autoral o tempo todo. Tudo que a gente toca passa pela mão de um arranjador. Então isso é um trabalho muito gratificante porque é uma descoberta constante. Aliás, por conta das restrições sanitárias, as apresentações de projetos artísticos do Conservatório, que antes aconteciam de forma presencial, agora migraram para o mundo digital. Esse é o caso do programa Afina-se, em que os alunos se deparam com apresentações para o público e, ao mesmo tempo, ajudam a formar apreciadores da MPB. Ame-se mais, já que é para amar. Nada mais justo do que termos cada vez mais plateia para a música popular brasileira. A gente teve que buscar essa alternativa das aulas online que não tinham sido estudadas, não tinham sido previstas, porque pegou todo mundo de saia justa, né? E os professores tiveram que se reinventar. A gente teve muito trabalho, eu fiz muitas reuniões pedagógicas com eles para ver como que eles estavam lidando com a situação. O grande lance da pandemia realmente foi a adaptação ao meio. Então, o músico que estava acostumado a gravar em estúdio, a própria casa dele, independente dele ter equipamento ou não, e isso é algo muito importante a se refletir também. Essa possibilidade dos meios, que os meios tecnológicos trouxeram para a difusão da arte e cultura, essa possibilidade é muito rica, ela é muito impressionante que com um celular na mão você consegue fazer uma gravação caseira com uma qualidade impressionante se você pensar que é um aparelho que você usa para o seu dia a dia, né? Mas realmente foi um período, cada dia é interessante porque os professores eles vão se reinventando e descobrindo novas formas de conseguir se adaptar a esse modelo. Para quem estiver interessado, o processo seletivo e a admissão de novos alunos, bem como os cursos regulares, são sempre semestrais. Fiquem atentos ao site do Conservatório de MPB e às redes sociais para terem maiores informações a respeito de prazos, inscrições e matrículas. Sim, realmente é importante sempre ressaltar o valor, né, que tem se manter uma escola voltada para a música brasileira, porque, enfim, é a nossa cultura, é a nossa identidade, né? Eu sempre reflito muito, o músico muitas vezes ele se dedica a estudar a música por empatia, pelo prazer de estudar a música, mas a gente no fundo tem uma grande missão nesse sentido da identidade cultural, né? A gente só consegue se desenvolver como ser humano quando a gente sabe quem é, e a música ela é um fator muito importante para a gente se entender dentro da nossa cultura. Viva a música brasileira, viva o conservatório, estudem, quem tiver interesse pela música, por mais que seja um músico erudito, por mais que seja um músico de jazz, é importante, como brasileiro, conhecer um pouco da nossa música também. E vocês, ficaram tão empolgados, assim como eu, em saber mais de um lugar tão incrível como o Conservatório de MPB? Diz aqui pra gente nos comentários. O Estado da Arte vai ficando por aqui e até a próxima!